São 12 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News, com a jornalista Cleonice Baessa. Muito boa tarde, caros ouvintes. Seja bem-vindo a mais uma edição do Crioula News desta semana, 27 de janeiro. E vamos às manchetes que marcam a atualidade desta sexta-feira. Crioula News. Títulos. O ministro garante que o Estado vai cumprir legislação e repatriar os 90 migrantes brevemente em voos especiais do Senegal. 7 indivíduos detidos, 1 por homicídio e 6 por VBG. Partidos políticos com leituras diferentes em relação ao parecer do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado de 2019. Japão anuncia novas sanções contra políticos e militares russos. Futebol Santiago Sul, campeonato sofre interregno e disputa-se os oitavos de final da Taça Praia. Crioula News. Sociedade. O Estado de Cabo Verde vai cumprir a legislação dos estrangeiros para que imigrantes da costa ocidental africana sejam repatriados o mais breve possível em voos especiais do Senegal, afirmou o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social. Fernando Elísio Freire fez esta declaração esta quinta-feira à imprensa após visitar o pavilhão Seixal, na cidade de Salrei, onde se encontram os 90 migrantes da costa ocidental africana que deram à costa no farol do Morro Negro, no norte da ilha de Boa Vista, no dia 15 de janeiro, a bordo de uma piroga, 25 dias após a partida da Gâmbia. Deram a esses migrantes com um tratamento digno, de acordo com aquilo que representa o nosso país, um país que respeita a dignidade da pessoa humana e um país que respeita, acima de tudo, o ser humano. Em segundo lugar, dizer que o Estado de Cabo Verde vai cumprir a legislação, vai cumprir aquilo que diz a lei de estrangeiros. Como sabe, são cidadãos que entraram no nosso país de forma não autorizada e neste momento está em marcha, está em curso o processo de repatriamento. A nossa diplomacia, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, já fez os devidos contactos com os países de origens desses migrantes, sobretudo com o Senegal, e neste momento tudo aponta para o mais breve possível avançar-se com o repatriamento através de um voo especial a vir do Senegal. Entretanto, posto isto, o dirigente governamental considerou que esta situação leva para um outro caminho, que é de criar uma comissão interministerial para este tipo de emergência que envolve os imigrantes, dado a recorrência destes acontecimentos que colocam o país na rota das situações de imigração ilegal e clandestina. E também isto também nos leva para um outro caminho, que é de o nosso país também criar uma comissão interministerial para estas situações de emergência que envolvem os migrantes. Como sabem, são situações que estão a ficar cada vez mais recorrentes no nosso país, estamos a ficar na rota dessas situações e Cabo Verde tem que estar preparado para essas matérias, por ser um país, por um lado, que está no contexto da CDO, por ser um país que está no contexto das Nações Unidas e que tem que cumprir aquilo que estão as regras internacionais, por ser um país de democracia, de liberdade e que cumpre os preceitos da dignidade da pessoa humana. Temos que estar preparados para a situação dessas e desta vez portamos-nos muito bem, estão a ter todo o tratamento digno. Questionado sobre o alerta dado pelo deputado nacional do PAICV, Walter Évora, a mesma fonte garantiu que o governo esteve presente desde a primeira hora. Não, o governo desde a primeira hora esteve presente. Como sabe, foi a Polícia Nacional a primeira entidade a intervir. Há uma grande colaboração entre o governo e as autoridades, até porque aqui que está em causa é o Estado, e o Estado é constituído pelo governo central e pela administração local. A polícia atuou, a proteção civil atuou, os serviços de saúde atuaram, a alta autoridade para a imigração atuou, a Câmara Municipal atuou. O mesmo finalizou dizendo que o governo está naturalmente a ajudar a Câmara Municipal nos aspectos em que a autarquia local não tem competências e dimensão para assumir, garantindo que o governo está a cobrir o que é necessário para que o tratamento a estas pessoas seja mais digno possível e o repatriamento decorra num clima de tranquilidade e dignidade.
O Ministério Público ordenou a detenção fora de flagrante delito de 7 indivíduos, todos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 24 e os 48 anos, pela prática de crimes de homicídio agravado na sua forma tentada e violência baseada no género. Segundo um comunicado da Procuradoria-Geral da República, as detenções foram feitas no âmbito da investigação de 15 autos de instrução e efetivadas as detenções. Os indivíduos submetidos ao primeiro interrogatório judicial, em conformidade com o requerimento do Ministério Público, foram aplicadas as devidas medidas de coação. O comunicado da Procuradoria-Geral da República informa que ao indivíduo de 33 anos, trabalhador de construção, foi aplicada a prisão preventiva pela prática de um crime de homicídio agravado na sua forma tentada. Aos arguidos de 37, 47 e 48 anos de idade, todos pedreiros de profissão iniciados da prática de um crime de violência baseada no género, bem como um outro arguido de 28 anos de idade, bate-chapas, iniciado da prática de 3 crimes de violência baseada no género agravado, foram aplicadas as medidas de proibição de contato e aproximação da vítima e apresentação periódica às autoridades. Das detenções, constam ainda que um arguido de 24 anos de idade, sem ocupação, iniciado da prática de um crime de violência baseada no género agravado, foram igualmente aplicadas as medidas de proibição de contato e aproximação da vítima e apresentação periódica às autoridades. O comunicado da Procuradoria-Geral da República informa ainda que um outro arguido pedreiro de profissão de 39 anos de idade, iniciado da prática de 5 crimes de violência baseada no género agravado, foi aplicada a medida de prisão preventiva. A Procuradoria-Geral da República informa que os referidos processos que continuam em investigação permanecem em segredo de justiça. Momento agora para atualizarmos os dados de Covid-19, para informar que Cabo Verde registrou esta quinta-feira um óbito registrado no concelho do Porto Novo, na ilha de Santo Antão, 0 casos de infecção por Covid-19 e 0 recuperados nas últimas 24 horas. Passando assim o país a contabilizar 5 doentes ativos, 62.754 casos recuperados, 413 óbitos, prefazendo um total de 63.227 casos positivos acumulados. Crioula News Política. O Parlamento apreciou na tarde desta quinta-feira a resolução relativa à Conta Geral do Estado do ano de 2019, com os partidos políticos a apresentarem leituras diferentes em relação ao parecer do Tribunal de Contas. Por um lado, esteve o Partido Africano da Independência de Cabo Verde a afirmar e a insistir que o parecer indica que a Conta Geral do Estado de 2019 está carregada de ilegalidades, irregulares, erros e discrepâncias. O deputado António Fernandes, entre várias discrepâncias e irregularidades relacionadas com receitas fiscais, benefícios fiscais e outras, precisou que o Governo atribuiu cerca de 4 milhões de contos de avales e garantias acima do previsto no Orçamento do Estado de 2019. Ademais, António Fernandes sublinhou que o Governo tem sido muito lento em acolher e corrigir as recomendações do Tribunal de Contas, que afirma são elevadas para os dias de hoje. Do outro lado, esteve o deputado Celso Ribeiro, do Movimento para a Democracia, e que, ao contrário do seu colega da oposição, apontou aquilo que classifica de avanços significativos no que diz respeito à utilização dos recursos públicos. Celso Ribeiro afirmou que o número de recomendações caiu de 31 em 2018 para 26 em 2019, o que por si só representa um ganho a nível de prestações de contas. Da parte da União Cabo-Verdiana Independente Democrática, o deputado João Santos Luís diz que de fato houve avanços, mas sublinhou que as coisas poderiam ser melhores. Enalteceu a redução do número das recomendações, mas considerou que ainda são excessivas e que não coadunam com o discurso de transparência propalado pelo Governo. Crioula News Ambiente.
O abalo sísmico que atingiu na madrugada desta quinta-feira as ilhas de Santo Antão e São Vicente é o de maior magnitude registrado até agora em Cabo Verde e poderá estar relacionado com processo vulcânico. A informação foi avançada pelo geofísico do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica em São Vicente, Bruno Faria, assegurando que o sismo aconteceu pelas 3h16 desta quinta-feira e com um epicentro localizado a 20 km a sudoeste da costa de Monte Trigo, em Santo Antão. O abalo, conforme a mesma fonte, teve como magnitude 5.1 e com epicentro registrado no local onde em 2005 foi descoberto um campo eruptivo. É muito provável que este evento esteja relacionado com processos vulcânicos, explicou o geofísico, confirmando ter sido o sismo de maior magnitude registrado em Cabo Verde e deveu-se ao aumento de energia acumulada. Bruno Faria disse que, na verdade, se tratou de dois sismos sobrepostos, com cerca de 10 segundos de diferença, sendo o segundo de maior magnitude. A situação, asseverou, pode ser considerado corriqueiro e já aconteceu 2 ou 3 vezes há alguns anos, sabendo que os sismos nesta zona são de alguma frequência e com mais ou menos 8 anos de intervalo. Mesmo assim, Bruno Faria disse ser uma prioridade aumentar a capacidade de monitorização de atividade sísmica em Santo Antão, com o aumento de estações sísmicas, que neste momento são 4 e funcionando há já 13 anos. Por outro lado, considerou pode-se adoptar outras formas de monitorização, como a deformação do solo, a mais comum, ou então utilizar uma rede de GPS. Entretanto, o ideal, segundo a mesma fonte, seria renovar os 4 estações existentes e colocar mais 4, embora admitiu o geofísico, a extração em Santo Antão é muito difícil devido à sua característica montanhosa. O presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil, Domingos Tavares, também presente na conferência de imprensa, afirmou que até então não houve registro de pedido de socorro nem em São Vicente nem em Santo Antão, somente alguns estragos materiais ligeiros. 12h12, momento agora para uma curta pausa e voltamos já a seguir com mais atualidades informativas. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM. 94,9. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioula FM. Bom rádio. Crioula FM. A marca da qualidade. A marca do sucesso. Crioula News. Mais uma vez, muito boa tarde. Momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. O governo japonês anunciou novas sanções contra altos responsáveis políticos e militares russos, bem como uma proibição adicional das exportações japonesas de componentes que poderiam ser utilizados no esforço de guerra. As medidas congelam bens de 36 indivíduos e de 3 organizações, incluindo os dos ministro da Justiça russo, Konstantin Shevchenko, e de vários vice-ministros, secretários de Estado e altas patentes militares. Entre os alvos das sanções estão também líderes políticos das autoproclamadas repúblicas pró-russas na Ucrânia, bem como pessoas próximas do oligarca Suleiman Kerimov, considerado uma figura próxima do presidente russo Vladimir Putin, também ele sujeito a sanções japonesas desde março.
O Japão decidiu ainda proibir as exportações de 49 organizações ligadas à invasão da Ucrânia e proibir a venda de certos componentes, sendo que Tóquio já não permitia remessas de semicondutores e outras peças e dispositivos tecnológicos. O objetivo é impedir a utilização destes componentes no fabrico de gás lacrimogéneo e dispositivos automatizados que possam ser usados pelas forças russas, disse o porta-voz daquele governo. Crioula News Desporto. O Campeonato Regional de Futebol de Santiago Sul sofre este fim de semana um interregno para a disputa dos jogos dos oitavos de final da Taça Praia, que tem como destaque o confronto entre o Desportivo da Praia e os Travadores. Esta partida entre o quarto e o segundo, respectivamente, do campeonato está agendada para domingo, 29 às 16 horas, no estádio da Várzea. Esta eliminatória da Taça Praia arranca hoje, sexta-feira, com o Fiorentina, nono classificado do segundo escalão, a medir forças com o Sporting da Praia, formação em crise de resultados. No sábado 28 haverá uma maratona de jogos no estádio da Várzea, sendo que às 8 horas o Vila Nova defronta o Chadense no confronto entre a equipa do segundo escalão. Para jogo de seguida, a Ribeira Grande fazer frente ao Benfica, o último classificado da divisão principal. Na parte da tarde, ainda no sábado, a partir das 14 horas, o São Felipe, líder da segunda divisão, joga com os Unidos do Norte, a partida que percebe o empate, ou seja, precede o empate entre os Garridos e Académica, este que lidera o campeonato da primeira divisão. Já no domingo 29, antes do jogo entre o Desportivo da Praia e os Travadores, a formação do Boa Vista da Praia defronta o Eugênio Lima. Ou seja, a Taça do Município da Praia, a segunda competição mais importante de Santiago Sul, conta com a participação das equipas do primeiro e segundo escalões. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Fique bem e na companhia da Rádio Crioula FM. Crioula News, informação atualizada da segunda à sexta-feira, aqui na Crioula FM. 94.9, 88.5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia, te tocar sempre mesmo. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia, na melhor companhia. Crioula FM digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo.